E nós precisamos compreender a razão de ser do convite que Deus nos faz a estar na sua presença no dia que Ele separou exclusivamente para isso. Nossa última lição de escola dominical nesse dia pela manhã fechou um ciclo onde, de forma muito feliz, a nossa lição apontava para a necessidade que nós temos de, ao contemplar um mundo distante de Deus e longe de Deus, poder colocar os olhos no trono daquele que governa o universo. O apóstolo João teve o privilégio de poder contemplar o trono de Deus, e o Senhor se manifestou a João nesse intuito de mostrar para ele que, apesar do Império Romano parecer ser um reino imbatível e que estava trazendo muita dor à igreja, perseguindo os cristãos, havia um trono acima do Império Romano, que era um trono soberano, que controlava o universo e a história. Esse era o trono de Deus, e que João deveria colocar os seus olhos nesse trono, para ter renovada a esperança e poder consolar a igreja nesses momentos. Todo o culto a Deus, todo o domingo, quando Deus convida a sua igreja e o seu povo a estar diante dele em culto, é exatamente para contemplar esse trono da glória de Deus. Nós vemos em todo o Antigo Testamento, muito bem esboçado naquela experiência do profeta Isaías, no capítulo 6 da sua profecia, quando ele contempla o trono da glória de Deus. E isso nos serve como um modelo para nos conduzir em culto a Deus. Estar na presença de Deus entender quem Ele é e o que nós somos, e ver a nossa pecaminosidade, que somos indignos de estar na presença de um Deus santo como Ele é, mas também entendermos a suficiência daquilo que Ele fez por nós através de Cristo na cruz, quando enviou seu Filho para morrer na cruz e pagar o preço da nossa salvação, para podermos ser acolhidos na sua presença. E com isso render a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, e consagrar a Ele as nossas vidas. É esse convite que Deus nos faz, e eu gostaria de que todos nós nessa noite tivéssemos essa consciência. Não estamos aqui ou não viemos aqui para outra coisa senão para contemplar o trono da glória de Deus. E queira Deus, na sua misericórdia, que Ele desvenda os nossos olhos para de fato observarmos a maravilha do Senhor. Nossa oração e desejo e Ele nos acolheu na sua misericórdia e falou ao nosso coração e renovou a nossa esperança, para que nós saíssemos daqui para viver a nossa vida para a honra e glória do seu nome. Eu gostaria de convidá-los nesse espírito, a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, dos versos 1 em diante. O apóstolo João, um daqueles 12 que o Senhor escolheu para estar com ele e aprender dos seus ensinamentos, um daqueles que foram instituídos apóstolos de Cristo Jesus, escreveu 5 cartas das 27 do Novo Testamento. 5 textos foram produzidos por esse homem, que teve a sua vida impactada por Jesus. No seu Evangelho, ele começa no primeiro capítulo, do verso 1 ao 14, a narrar quanto o fato de conhecer a Cristo teve impacto em sua vida. Também na sua primeira carta escrita à igreja, nos 4 primeiros versículos, ele também esboça essa paixão, essa contemplação, essa expectativa
que o encontro com Cristo e a vida com Jesus causou nele. Eu gostaria de ler com vocês esses dois textos. O Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 a 14, e a primeira carta de João, capítulo 1, os 4 primeiros versículos da Palavra de Deus, onde nós basearemos a nossa mensagem nessa noite. Diz o texto, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1 em diante, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Abra sua Bíblia agora, no primeiro capítulo da primeira carta que o mesmo apóstolo João escreveu às igrejas. Primeira carta de João, capítulo 1, versos de 1 a 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. A vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Oremos ao Senhor nesse momento agora, irmãos. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, como é prazeroso estar com o teu povo diante do Senhor. Como é prazeroso, Senhor Deus, chegar à tua presença em obediência ao teu chamado e convocação. Como é bom poder estar aqui, Senhor Deus, para celebrar o Criador do universo e celebrar o nosso Redentor amado. Como é bom, Senhor, cantar louvores ao teu nome, celebrar a tua salvação. Como é bom também e confortante aos nossos corações chegar diante do Senhor e reconhecermos que somos pecadores, indignos de estar na tua presença, mas ao mesmo tempo ser aceitos pelo Senhor por causa da suficiência do sacrifício do teu Filho naquela cruz por nós. Ó Pai, nós agradecemos de coração, porque podemos com liberdade chegar diante do Senhor, confessar as nossas culpas e obter do Senhor perdão para os nossos pecados. Como é bom, Senhor, sentir esse alívio na alma, saber que toda a injustiça que nós praticamos foi paga naquela cruz por teu Filho Jesus, o nosso amado Redentor,
aquele que veio a este mundo, que encarnou, que assumiu forma humana, para levar sobre si a nossa culpa e o nosso pecado. Nós louvamos o teu nome, porque podemos consagrar as nossas vidas diante de ti, simbolizando, Senhor Deus, as ofertas que trouxemos ao Senhor, como prova de gratidão, como prova de reconhecimento que tu és o nosso mantenedor, que providencia todas as coisas para vivermos uma vida digna na tua presença. Nós louvamos o teu nome e nesse momento queremos aquietar o nosso coração, Senhor, pois desejamos ardentemente ouvir a tua voz. Fale, pois, ao nosso coração, Senhor, pela exposição da tua palavra, que o teu Espírito, Senhor Deus, nos conduza a compreender a tua vontade para as nossas vidas. Dê discernimento à nossa mente, abra os nossos olhos para entendermos de forma definitiva que estamos aqui diante do Deus da glória. Queremos contemplar a tua glória, Senhor Deus, e sair daqui diferentes como entramos, transformados pelo teu Espírito. Fala, pois, ao nosso coração, nos cubra com o precioso sangue de Cristo, para que não haja em nós nenhum impedimento de ouvir a tua voz e de contemplar o trono da tua glória. É o que nós te pedimos em oração, Pai, em nome e no amor de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nessa noite, nós estamos aqui para celebrar a misericórdia de Deus, para celebrar o cumprimento da sua promessa, a encarnação do Deus Filho. Isso não é uma data que deva se comemorar uma vez no ano, é muito pouco para isso. O Senhor nos convida para refletirmos sobre essa verdade todos os domingos. É a grande festa do cristianismo, o dia do Senhor, o dia em que Jesus venceu a morte e nos convida a celebrar tão grande salvação, tão grande graça e misericórdia que nos foi revelada. A encarnação do Filho de Deus, o nascimento de Jesus, quando aconteceu naquela data histórica, foi celebrado com grande entusiasmo pelos pastores nos campos de Belém. O anjo de Deus apareceu aos pastores e disse: não temais. Lucas capítulo 2, verso 21. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse foi o anúncio dos anjos aos pastores nas madrugadas de Belém. E o nascimento de Jesus, o Cristo de Deus, é a boa nova de grande alegria que estava sendo anunciada. O Senhor cumpriu a sua promessa. É o cumprimento de um plano traçado na eternidade. É a consumação da mensagem dos profetas do Antigo Testamento. É a realização da expectativa do povo de Deus, que há tanto tempo aguardava esse acontecimento. Israel viveu a sua vida nessa expectativa de ver o Messias chegar e o cumprimento da promessa de Deus acontecer. O nascimento daquele menino Jesus era a própria encarnação do Verbo de Deus, é a afirmação de João, aqui no capítulo 1 do seu Evangelho. É Deus, na segunda pessoa da divindade, assumindo uma forma humana. É Deus se fazendo homem, semelhante a mim e a você. O eterno entrando no cronos, no tempo, na nossa história, na nossa realidade. O que era desde o princípio, nascendo no presente, é a declaração do apóstolo João. O milagre da encarnação é Jesus sendo apresentado ao mundo como Redentor, como aquele que viria salvar o homem da sua condição de morte, de pecado e de condenação. O Messias prometido, o Senhor soberano do universo, se humilhando, deixando a sua glória para assumir um corpo humano sujeito a limitações, a tentações e ao sofrimento e morte.
É esse o grande anúncio dos anjos aos pastores naquela noite, lá em Belém, nos campos de Belém, quando esse evento aconteceu e essa mensagem foi proclamada. Os céus se cobriram de anjos que cantaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É o que Lucas registra no seu Evangelho, no capítulo 2, no verso 14. O verdadeiro sentido do nascimento de Cristo traz glória a Deus dos céus e paz na terra aos homens. O cumprimento da promessa do Messias, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, Pai, é a boa nova de grande alegria para todo o povo de Israel, que aguardava ansiosamente o cumprimento dessa promessa. O verdadeiro sentido desse fato, de maior importância histórica, foi celebrado com efusiva alegria no céu e na terra. É um marco da história. É Deus se manifestando aos homens. É Ele cumprindo a promessa. O apóstolo João está aqui incendiado por essa mensagem, impactado na sua vida por essa mensagem. Começa o seu evangelho já numa idade avançada e começa trazendo à sua memória essa verdade. No princípio era o verbo, a palavra, a promessa de Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Absolutamente nada existiria sem ele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João revela essa paixão. Isso motivava a vida dele, isso impulsionava a vida dele. Anos depois, quando ele escreve a carta a João, ele inicia a carta com essa mesma verdade, com a declaração desse mesmo fato, que lhe contagiava a vida, que lhe fazia prosseguir mesmo em meio a tanta dificuldade. Ele diz que o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, é isso que nós anunciamos a vocês. E o pastor João, no final da sua vida, aprisionado na ilha de Pátimos, preocupado com o futuro da igreja na Ásia, igreja que estava sendo perseguida, espoliada, pessoas que estavam sendo mortas nas arenas por feras, uma igreja sofrida e humilhada que trazia ao coração do seu pastor aprisionado preocupações. O que o Senhor Deus faz a João? Revela-se a ele. E o que Deus revela a João? O trono da sua glória, para que João aquiete o seu coração, para dizer a João: há um trono maior que o trono de César, que governa a história, e nesse trono está sentado Deus Pai, e nesse trono o Cordeiro de Deus que venceu a morte reina, e é digno de abrir o livro e de fazer com que as últimas coisas de fato possam ser executadas e acontecer para o bem da sua igreja, para o juízo dos ímpios, para a paz do seu povo. É essa a mensagem que envolve a vida desse apóstolo. É essa a mensagem da encarnação do Verbo de Deus. É essa a razão de estarmos aqui nessa noite. É essa a razão de todos os domingos sermos convidados por Deus a celebrar a nossa redenção, a vir diante do Senhor e adorá-lo pela sua bondade, pela sua graça. É isso que Deus nos convida a fazer nesses momentos. É a encarnação do Filho de Deus, do Verbo de Deus. Há uma diferença que eu gostaria de chamar a sua atenção
para que nós não fôssemos completamente envolvidos pela tradição religiosa do calendário litúrgico cristão de forma geral. Nós não estamos aqui, ou não separamos a data de 25 de dezembro para celebrar todos os anos o aniversário de Jesus ou o nascimento do menino. Nós fomos convidados por Deus para celebrar a encarnação do Verbo, a encarnação do Deus Filho, o cumprimento maravilhoso de uma promessa que todo Israel esperou ansiosamente por ver acontecer, e que nós, a igreja gentílica, celebramos o que ocorreu, o que foi acontecido há 2000 anos atrás. Deus cumpriu a sua promessa, Deus agiu em favor do seu povo, Deus fez com que o seu Filho Jesus encarnasse e assumisse forma humana. É essa a celebração que nós vimos fazer aqui todo o primeiro dia da semana, o dia que o cristianismo estabeleceu em obediência e em compreensão ao quarto mandamento, o dia que o Senhor fez com que o seu povo descansasse da condenação e da morte, tirou de sobre os nossos ombros o peso da condenação e do pecado, aliviou a nossa culpa, resgatou um povo para si, e nós estamos celebrando todo domingo essa encarnação do Verbo, esse sacrifício na cruz, essa vitória sobre a morte e a sua ressurreição. Essa é a razão de estarmos aqui. Deus se tornou homem na pessoa do seu Filho, para vir remir um povo para si. Quando Jacó teve um sonho sobre a visão da escada, lá em Gênesis capítulo 28, verso de 12 a 17. Ao acordar, meio assustado e perplexo, ele concluiu algo no verso 17. No verso 16 e 17, ele diz que, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. É a casa de Deus, a porta dos céus, é a declaração dele. Sabe, essa é uma verdade que nós precisamos resgatar no nosso coração e na nossa mente, no que diz respeito a este momento diante de Deus. Deus está nesse lugar. Ele lhe convidou a estar aqui diante dele. Ele lhe chamou para prestar a ele um culto que é devido somente a ele. E nós não estamos aqui para rever pessoas amigas. Nós não estamos aqui para celebrar uma data do calendário litúrgico cristão. Nós não estamos aqui para ouvir a pregação de um homem. Nós não estamos aqui porque a igreja tem um louvor bom. Nós estamos aqui porque fomos convidados por Deus para celebrar a sua misericórdia e a sua graça, para contemplar o trono de Deus. E assim como Jacó, na visão daquela escada, nós precisamos chegar a essa conclusão nas nossas vidas e ser motivado a todo dia da semana esperar com expectativa esse dia chegar para celebrarmos diante de Deus. Precisamos chegar a essa consciência que Jacó, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não tinha consciência disso. É a casa de Deus, é a porta dos céus. O Senhor Jesus aplicou aquela figura da escada de Jacó a ele, dizendo lá em João capítulo 1, versículo 51, que em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele pega a figura de Jacó para afirmar que ele era a porta dos céus abertas ao homem, que ele era a visão dessa escada. Mas a figura da escada, na visão de Jacó, não é para que nós subamos essa escada em direção a Deus. Não, porque nós não podemos fazer isso. Nós não temos como construir absolutamente nada na nossa vida
que tenha méritos para chegar diante de Deus. A palavra de Deus nos diz que não há quem entenda, que não há quem busque a Deus, que todos se extraviaram e se fizeram inúteis nessa relação com Deus, naquele propósito primeiro e original de buscar a Deus. Mas o apóstolo Paulo declara, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, que a salvação provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Ele é essa escada que desce dos céus na busca pelo homem perdido. Alguém já disse que o cristianismo não é uma religião, porque a religiosidade consiste na tentativa humana de alcançar a Deus pelos seus esforços e méritos. Mas o cristianismo consiste em Deus descer do céu, de sua glória, para buscar o homem em sua miséria e na sua condição de pecado. É o que Paulo afirma quando escreve aos Colossenses no capítulo 1, no verso 13. Que o Senhor Jesus veio e nos extraiu, nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a palavra de Deus, esse é o sentido do culto que nós prestamos a Deus, celebrar a encarnação do Filho de Deus. O fato mais marcante da história humana. Eu me lembro muito bem de quando, eu devo ter lido isso em alguma revista faz tempo, mas marcou muito a minha memória, de que quando o homem conseguiu um feito histórico na década de 60, de chegar à Lua, e o primeiro astronauta americano tocou em solo lunar, o presidente da América fez uma declaração pública, uma declaração na mídia internacional, dizendo que aquele foi o maior passo da humanidade, quando o homem tocou na Lua, e as imagens da bota lunar do astronauta ali pisando em solo lunar era veiculado em televisão. E naquela reportagem eu li que o grande evangelista norte-americano Billy Graham, que tinha muita liberdade com o presidente, ligou para o presidente para parabenizá-lo por tão maravilhosa conquista da humanidade, mas ousava corrigir o presidente americano, dizendo a ele que aquele não foi o maior fato da história humana, que o maior fato da história humana não ocorreu quando o homem tocou no solo lunar, mas quando Deus, em sua misericórdia, tocou na terra e habitou entre nós. A encarnação do Verbo, do Filho de Deus, é a razão de estarmos aqui nessa noite. Deveria ser a razão de nos dirigirmos à igreja todos os domingos, em obediência a uma convocação de Deus, para celebrar o seu amor, para celebrar a sua redenção, para estar diante desse Deus da glória, para dizer a Ele: Senhor, muito obrigado pelo cumprimento da Tua promessa, porque o Senhor não nos esqueceu, não nos largou à nossa própria sorte. Deus não ficou indiferente à situação da humanidade após a queda. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e colocaram toda a raça humana nessa condição de morte e de condenação, Ele prometeu que da mulher enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. É a primeira promessa messiânica. E desde então a história daqueles que conhecem a Deus e a sua graça, que estão próximos à sua revelação, esperam ou esperavam esse dia chegar. Deus não virou as costas à humanidade e não nos largou à nossa própria sorte. Ele nos amou, diz o próprio apóstolo João, a ponto de dar a vida do seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Fomos convidados por Deus para contemplar essa graça maravilhosa, para poder contemplar a sua misericórdia, que mesmo sendo um Deus justo, que podia colocar toda a humanidade debaixo de condenação, agiu a nosso favor, dando a vida do seu próprio Filho por nós. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus encarnado na pessoa do Filho. Ele é o Deus que, segundo João,
armou a sua tenda entre nós. No verso 14 ele diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como eu gostaria de que nós pudéssemos resgatar esse conceito e essa compreensão. Como deveríamos viver a nossa vida da segunda ao sábado, na expectativa de ver esse dia chegar, para que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus como igreja, como seu povo, como comunidade, para celebrar a sua graça e a sua misericórdia nas nossas vidas. Como nós gostaríamos que isso não fosse uma data perdida diante dos 365 dias de um ano. Se nós entendêssemos, se nós resgatássemos o sentido do dia do Senhor, da vitória do Cordeiro, nós estaríamos semanalmente diante do Senhor. É esse sentimento que Paulo tenta passar para a igreja em Corinto, porque nós continuamente, por causa dessa natureza caída que há em nós, nós perdemos isso de perspectiva. Nós nos acostumamos com o sagrado, nós tornamos comum coisas que não são comuns, e nós começamos a nos dirigir na nossa vida com Deus de forma mecânica, e perdemos a essência, perdemos o espírito. E aí eu olho para o apóstolo João, 60 anos depois de ter vivido com Jesus, de ter visto isso que ele escreveu, de que seus olhos viram, de que suas mãos pegaram com respeito ao verbo da vida, isso ainda incendiava o coração de João. Isso é graça renovada na sua vida por misericórdia de Deus, na busca constante, semanal de estar diante de Deus, separando o dia e obedecendo o dia que Deus santificou para estar diante dele. Hoje, quando nós fechamos o nosso curso de escola dominical e que tratamos desse assunto de João ter sido agraciado por Cristo Jesus quando manifesta-se a ele para aquietar o seu coração de pastor ansioso e preocupado com o futuro da igreja na Ásia, que sofria pela perseguição do Império Romano já há meio século. Nada mudou, as coisas só pioravam. O mesmo tipo de perseguição que fora imposta no tempo de Jesus, que fora imposta nos anos 60, quando Roma incendiada, e aí se começa uma perseguição oficial do Império contra a igreja, permanecia no final do século. E João, agora afastado do cuidado pastoral, preso numa ilha, exilado, na sua velhice, trabalhando de forma forçada, e inquieto e preocupado com a vida da igreja, o Senhor se revela a ele para dizer para João algo simples que nós precisamos aprender a resgatar todos esses dias que estamos diante do Senhor em culto. João, vem ver a minha glória, o trono da minha glória. E compara esse trono da minha glória com o Império Romano. O que é o Império Romano diante dessa glória? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Roma não tem autoridade, poder e autonomia alguma para fazer absolutamente nada que eu, como Senhor da história, não permita ou não coloque para ser feito. Todas as coisas seguem um propósito. E como foi bom a gente poder dar essa lição e ver essa lição. Deus, o Senhor do tempo e da história. Como foi bom podermos refletir sobre que é preciso resgatar a visão do trono de Deus. Como foi bom poder refletir e ver que é preciso contemplar o Cordeiro vencedor. O capítulo 5 diz isso. Quando João chega diante daquele trono e ver aquela glória, e ver os 24 anciãos, e ver todos eles coroados como representando a igreja de Deus em todas as épocas, no Antigo e no Novo Testamento,
E quando João vê os anjos se romperem em louvor a Deus, e quando ele ouve que um anjo pega o livro que está selado por todos os lados, e pergunta quem é digno de abrir o livro, e ninguém se apresenta, há um silêncio sepulcral naquele momento, e João novamente cai em desespero, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e chora. É consolado por um anjo, que diz a ele que não chores, porque o cordeiro que foi morto, ressuscitou, e com a sua morte, conquistou a dignidade de abrir o livro. E o cordeiro se dirige ao trono, toma o livro em suas mãos, e abre o livro, e os céus irrompem em louvor a Deus. João não tinha até então, pela própria intenção de Deus, percebido o cordeiro. E quando ele contempla o cordeiro, ele consegue renovar as suas esperanças e ver que de fato e de verdade a vitória da igreja é certa, que a igreja é um poder muito mais forte, muito mais poderoso do que o Império Romano. Daí para frente, meus queridos, mais 3 séculos de perseguição se continuaram contra o cristianismo. Uma perseguição violenta, muitos deles pagaram com a sua vida a sua fé. Mas homem nenhum tem condição de se sustentar fiel a Deus diante do sofrimento e da morte, diante das feras. Só a graça de Deus pode dar ao homem essa condição, mas uma graça que se renova no coração. E aqui eu trago a sua atenção para o que Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, falou, quando corrigia a igreja na participação da ceia do Senhor. Paulo diz à igreja que eles foram convidados para aquela festa do amor, do ágape, naquele culto solene que eles prestavam a Deus, e que eles deveriam se aproximar da mesa da comunhão, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, participarem de forma a discernir o que estavam fazendo, de forma a saber que o Senhor está presente ali de forma espiritual para abençoar a sua igreja, de que quem come e bebe, quem participa sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si próprio, e que eles deveriam participar com a consciência de que estavam diante de Deus e diante da mesa do Cordeiro, e que ali eles celebravam no dia do Senhor a encarnação do Verbo, o sofrimento de Cristo, o seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição, e que aquilo deveria ser feito todas as vezes que eles se reunissem naquele dia para o anúncio dessa verdade, para renovar a sua esperança, para renovar o seu coração. E isso nos mostra, irmãos, que nesse dia que o Senhor nos chamou a cultuá-lo, é o dia de fato que Ele estabeleceu para que se comemore o nascimento e a encarnação do Verbo de Deus, para que se celebre sua morte e o seu sacrifício naquela cruz, para que se exalte e se celebre sua vitória e sua ressurreição sobre a morte. Isso nos mostrava a nossa lição de hoje pela manhã, nos fará voar mais alto na nossa vida cristã, ter renovada a nossa esperança e ter o que falar ao mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diziam que não vivam suas vidas com os olhos nas coisas da terra, mas coloquem os seus olhos no alto, no trono da graça de Deus, porque só assim vocês terão condições de ter o que falar para esse mundo a nível de esperança. Essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho. E quando Jesus, lá em Mateus capítulo 16, promete aos discípulos que eles não, alguns deles que estavam ali lhe ouvindo, não passariam esse mundo sem que antes contemplasse a glória de Deus. Logo em seguida, no capítulo seguinte, no capítulo 17, no verso 1, ele separa João, Pedro e Tiago e se transfigura, os leva a um monte e mostra a eles a sua glória. E eles tão entusiasmados, tão impactados com aquela maravilhosa
a visão que eles têm. Eles querem ficar ali e não querem mais descer. Mas o Senhor diz, e isso é algo interessante para a gente entender o culto. Deus nos convida a estar na sua presença e deseja manifestar a sua glória à igreja. Manifestar a vitória do seu Cordeiro, falar ao coração do seu povo pela palavra, para que o povo saia daqui renovado, entusiasmado, contagiado por essa graça e vá viver a realidade da vida lá fora, com a palavra para falar ao mundo, para anunciar ao mundo. O culto solene do dia do Senhor é estar diante do trono e ver a glória de Deus. A igreja precisa contemplar o trono de Deus, depois descer para ajudar o mundo caído a conhecer a esse Deus da glória. É na presença do Cordeiro e do Pai que teremos nossa esperança renovada. É isso que a palavra de Deus nos convida a experimentar e a viver. É isso que o Senhor nos diz que nós devemos ter no coração quando chegarmos na sua presença. Portanto, prossigamos a celebrar não apenas o nascimento de Jesus, mas a encarnação de Deus, Filho, nosso glorioso Redentor. Mas não só sua encarnação deve ser celebrada, mas devemos celebrar juntos o seu sacrifício, sua morte na cruz e, acima de tudo, sua ressurreição. Esta é a razão de Deus ter reservado e santificado esse dia, o dia do Senhor, o dia da vitória do Cordeiro. E não façamos isso apenas uma vez no ano, seguindo um calendário litúrgico, mas façamos isso toda semana. Não vivamos na expectativa de ver o dia 25 de dezembro chegar, mas vivamos a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, a nossa quarta-feira, a nossa quinta-feira, a nossa sexta-feira e o nosso sábado, na expectativa de chegar o dia do Senhor, para juntos podermos celebrar sua encarnação, sua morte na cruz e sua vitória sobre a morte, a sua ressurreição. Nosso desejo e nossa oração é que Deus possa trazer ao seu coração essa consciência, que Deus o Pai, pela ação de Deus o Espírito, ilumine nossas mentes para que essas verdades do Deus Filho aqueçam e tornem acesas em nossos corações todos os dias de nossas vidas, que possamos celebrar no dia do Senhor essas maravilhas e essas verdades do amor de Deus por nós. É a palavra que eu queria trazer ao coração de vocês. Se você ainda não tem essa consciência, eu queria convidá-lo a se chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajude a ter essa consciência, a viver a minha vida para o teu inteiro agrado e saber que o Senhor me convida nesses cultos solenes do teu povo para estar diante do Senhor e contemplar o trono da tua glória. Me faz ver, Senhor Deus, a tua glória, ouvir a tua voz e sair daqui renovado na minha vida para viver a minha vida para o Senhor. Baixe sua cabeça. Nesse momento, dirija o seu pensamento a Deus. Ele tem te chamado a viver uma vida na sua presença. No texto que nós lemos em Mateus, durante o culto, quando chegou em Israel o conhecimento do nascimento do Messias, quando aqueles homens que vieram de longe atravessaram um deserto e perguntavam em Jerusalém: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Houve tumulto em Jerusalém. O rei Herodes ficou se sentindo ameaçado, porque um rei dos judeus nasceu. O povo foi pego de surpresa, não estavam prontos para aquele dia, apesar da revelação da palavra de Deus.
até os escribas e fariseus, os teólogos, tinham uma resposta precisa de onde o Messias nasceria, mas isso não mexia com o coração deles. Deus levanta um povo de longe para chegar em Israel e procurar o Messias. Que Deus coloque no seu coração essa mesma sede, e ao chegar diante do Senhor e ver o lugar onde o Senhor estava, se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Deus de amor e Pai de misericórdia, nós queremos chegar diante do Senhor nessa noite, com o nosso coração quebrantado, confessando de fato, Senhor Deus, que temos vivido as nossas vidas sem entusiasmo e indiferentes a esse fato maravilhoso do Senhor ter amado o mundo a ponto de dar a vida do Teu Filho. Queremos, ó Senhor Deus, viver o nosso dia a dia nessa expectativa de agradecer. Queremos nos reunir como povo de Deus para celebrar a Tua encarnação e o cumprimento da Tua promessa. Pai amado, tenha compaixão e misericórdia de nossas vidas. O Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui nesse lugar, conhece muito bem o estado de suas vidas, a sua alma. Revela a Tua graça, Senhor Deus, nessa noite, a cada coração aqui presente. Que o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra às nossas vidas, abrir os nossos olhos, nos convencer do nosso pecado, nos levar a quebrantamento e confissão e arrependimento, para que saiamos aqui dessa noite justificados pelo sacrifício de Teu Filho Jesus, para que saiamos aqui dessa noite transformados pelo Teu Espírito, para que saiamos aqui nessa noite, Senhor Deus, comprometidos em viver uma vida para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Age no coração de cada pessoa que entrou aqui nesse lugar, de acordo com as suas necessidades, Senhor, e nos conduz quebrantados à Tua presença. É a nossa oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.